Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que aterroriza as mulheres: celulite. Será que tem como a gente se livrar delas? Eu convidei a doutora Roseli Andrade, dermatologista, para vir aqui na Todeschini do Gonzaga, para um bate-papo, para a gente saber um pouquinho disso. Doutora, esse negócio que toda mulher tem, é verdade? Toda mulher tem, assim, acalma a gente, é verdade isso? Na verdade, toda mulher... Mesmo aquelas perfeitas que a gente olha, aqueles corpões, assim, elas têm? Toda mulher tem, nem que seja um mínimo grau. E o que acontece é que, às vezes, nas fotos, o famoso Photoshop ajuda muito. Mas todas têm, sim. Dependendo do grau, existe grau 1 até grau 4. E esses graus, eles vão se acentuando, principalmente com a idade. Por quê? Por que formam as celulites? A mulher tem mais facilidade a ter celulite do que o homem? Tem. A mulher, por causa da alteração hormonal, principalmente dos hormônios femininos, que é a progesterona e o estrógeno, ela tem uma tendência à retenção de líquidos. Então, nós temos células de gordura como os homens, só que a gente, todos os meses, passa por um processo de retenção de líquido dentro dessas células. E essas células, como se fossem bolinhas, elas acabam se entumecendo, né? Elas ficam maiores e com isso elas vão fazendo uma pressão na pele. E as nossas fibras de colágeno que fazem essa trama que vai dar a sustentação da pele, ela impede com que essa célula se aumente tanto de tamanho. E com isso você fica com aquele aspecto em casca de laranja. É claro que com a idade a flacidez piora e a tendência da celulite é piorar também, e principalmente com o ganho de peso. Então, um dos principais problemas da mulher também é o ganho de peso e a oscilação de peso por conta, às vezes, de uma alimentação inadequada, da falta de atividade física. Tudo isso são fatores de piora. Agora, a gente vai falar sobre tudo isso no programa, né? Então, a gente vai falar sobre atividade física, alimentação, também as massagens ajudam? Ajudam. Existem hoje não só massagens manuais, mas também com aparelhos que têm sim uma ação nesse enturgecimento dessa célula, diminuir o conteúdo de líquido que fica ali dentro e com isso melhorar o aspecto da casca de laranja. Basta com que você tenha uma boa orientação, né? Procure uma profissional que saiba tratar isso, porque às vezes a massagem é aquela massagem que fica sovando a paciente que não resolve, então tem que ser uma drenagem mais leve. É claro que a massagem modeladora ela tem sua indicação, mas não é tanto para esses casos de paciente que tem muito inchaço. E alguns aparelhos. Existem aparelhos que fazem sucção, a sucção tem que ser moderada, porque se essa sucção foi muito forte, vai dar flacidez, vai aumentar os vasinhos. Então tudo isso tem que ser orientado. Existem tratamentos hoje em dia com gelo, existem tratamentos com aquecimento, então tudo tem uma indicação precisa e tudo sim pode melhorar. Quando as mulheres chegam no seu consultório e pedem para ajudá-las nesse sentido, né? Como que você avalia? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4? Na verdade, o grau 1 são aquelas pequenas bolinhas que começam a se formar só quando a paciente contrai o bumbum ou então faz alguma força muscular. No grau 2, você já tem essas bolinhas visíveis e você tem um discreto aumento da retenção de líquido. No grau 3, você já tem uma celulite que tem bastante retenção de líquido, bastante furinhos. E na grau 4, normalmente ela já está em sobrepeso, então você tem nódulos de gordura, é uma celulite que dói. Então, quando a paciente passa a mão ou quando você mesmo força, passando o dedo na perna ou nas coxas, ela sente dor, porque a retenção de líquido é tão importante que diminui até a circulação sanguínea do local. Agora, para orientar as pessoas aí, como eu falei, a gente vai conversar com outros profissionais hoje ainda no programa para falar desse problema. Qual a sua orientação? Quando a paciente chega no seu consultório com esse tanto grau... O grau 1, elas não se queixam, reclamam muito. De 2 para cima, qual a sua orientação?
Normalmente eu faço uma avaliação para ver se ela tem flacidez associada ou não. Porque quando tem a flacidez, aí a gente também tem que trabalhar a parte da flacidez. Ou com atividade física, se a flacidez for muscular, ou então com aplicações, com aqueles aparelhos que fazem choquinhos, porque é uma flacidez Corrente russa. O estilo estimulação russa, corrente russa, e existem também tratamentos dermatológicos e à base de lasers que também fazem melhora dessa flacidez. Então, com isso, você já melhora a associação da flacidez. Quando tem associação com retenção de líquido, eu indico a drenagem. Aí a paciente tem que fazer a drenagem no começo pelo menos 2 vezes por semana e associo também com alguns cremes. Ai, doutora, mas os cremes eles ajudam? Hoje em dia a gente sabe que eles funcionam sim. Existem ativos, tanto os prontos quanto os manipulados, que eles têm a possibilidade de penetrar através da pele e agir lá dentro da gordura. Então você tem a diminuição dessa gordura, a diminuição do líquido que está ali dentro. Então, é importante o uso de cremes locais. E um outro fator bastante importante que a gente entra também são com as medicações orais. Aí entramos com medicações como, por exemplo, o extrato do chá verde, que ele é um diurético e ele acaba melhorando muito essa circulação. A cavalinha, que também é um diurético, que também melhora essa situação. O Demai oral, que vai ajudar na flacidez. Existe também outros produtos que vão trabalhar tanto na circulação, quanto na gordura localizada, quanto na flacidez. Esses tratamentos todos a gente pode começar agora, não tem problema, porque é verão, porque vai tomar sol, pode começar. Pode. Então, assim, agora de setembro até dezembro é o campeão de consulta, todas terminam a consulta e no final falam, ai, doutor, esqueci de um detalhe, a celulite, o que eu posso fazer para melhorar? Então, existe sim a possibilidade de estar tratando agora e esse tratamento não é só para ser feito no pré-verão, é para ser feito durante todo o ano, porque a mulher sofre essa oscilação de hormônios mensal. Então, eu digo que a menina, a partir do momento que ela menstrua, ela já deveria fazer uma drenagem linfática, porque essa drenagem sendo feita continuamente, ela vai impedir que esse aumento de líquido dentro das células se torne numa fibrose, num endurecimento, num nódulo mais lá na frente. Então é isso. Então dá tempo sim, e como a doutora falou, não só dá tempo, como deve ser feito o ano inteiro, porque a gente vai sofrer disso o ano inteiro, a vida inteira e daqui para pior, né? Começa já na adolescência, como eu falei no início da primeira menstruação, e ela tende a piorar com o aumento de peso e com o envelhecimento. Essa é a má notícia. A boa notícia é que a gente tem ações que a gente pode fazer e aproveitar aí os benefícios do avanço da tecnologia e do avanço também da ciência para passar para os profissionais e os profissionais nos ajudarem nisso, né? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. E a gente continua no próximo bloco, vocês vão ver, a gente vai conversar hoje sobre atividade física, conversar com a Carol, da esteticista do Centro de Depilação e Ateliê de Beleza, e ainda uma nutricionista para a gente saber, da alimentação conta muito, né? Não tem jeito se a gente não cortar algumas coisinhas. Se você não conseguir uma alimentação adequada, que diminua essa retenção de líquidos, né? Diminui a quantidade de sal, de açúcar, o refrigerante, os corantes, tudo isso também tendem a piorar a celulite. A gente vai conversar sobre tudo isso ainda hoje no programa.